É. Seguinte, segura isso antes. Máfia italiana, alta criminalidade, corrupção e talvez a cidade mais suja de toda a Itália. Sabe, Fernando, nosso explorador incansável, pousa na Bulgária, um país que, acredite se quiser, perdeu quase um terço de sua população em poucas décadas. Por que será que milhões simplesmente foram embora? Fernando respira o ar de um país onde o silêncio carrega história de despedida. Ele sente a curiosidade crescer, o que leva quase 30% de uma população a simplesmente sumir do mapa. O enigma começa aqui. Pense em 1989, o ano da queda do Muro de Berlim. Para a Bulgária, foi o fim de uma era comunista, de 1946 a 1989, sob a influência soviética, que por si só já era o desfecho de quase 500 anos sob o Império Otomano, só conquistando a independência em 1908. Acredita-se que essa herança de controle e asfixia econômica tenha sido o motor de uma diáspora silenciosa. Fernando não só observa, ele sente o eco dessa partida massiva, como se as ruas ainda sussurrassem o nome dos que foram. Ele percebe que a história não é só passado, ela molda o presente e as decisões mais íntimas de cada um. E sem um país vazio, o que resta para ser descoberto? Fernando segura um Levi búlgaro, e um sorriso surge. Um Levi compra 8 pães ou um café. Fernando, com uma pontada de nostalgia, lembra dos tempos de 25 centavos pelo pão do Brasil. O que isso revela? A Bulgária, que só se tornou uma democracia em 1989 e entrou para a União Europeia em 2007, optou por manter sua moeda. O Levi é um pequeno ato de resistência e identidade em meio a um bloco que abraça o euro. Essa escolha, sutil, mas poderosa, fala volumes sobre a alma resiliente deste povo. Fernando entende que o preço de um pão aqui é um portal para a realidade econômica de uma nação em transição. É a materialização da acessibilidade que atrai. E a pergunta fica, como algo tão barato pode ser tão rico em história e cultura? E Fernando nos leva para seu refúgio, um apartamento que custa menos de R$ 150 a noite, em plena alta temporada europeia. Ele mostra uma sala de revista, uma cozinha completa e o conforto que o fez fugir da Espanha. Historicamente, a hospitalidade eslava tem raízes profundas, valorizando a recepção calorosa ao visitante. Desde os séculos medievais, era comum que viajantes fossem acolhidos com generosidade, e essa tradição persiste, mesmo em um cenário de modernização pós-comunista. Fernando não só se hospeda, ele vive a experiência da surpresa, o choque entre o preço irrisório e o luxo inesperado, é um convite a repensar o valor das coisas. É a Bulgária dizendo: nem tudo que é barato é pouco, e você está pronto para essa surpresa? A curiosidade de Fernando atinge o auge, detectores de movimento em cada cômodo. Ele o investiga como uma lanterna, brinca sobre fantasmas e a possibilidade de ter sido visto peladão. Há algo mais por trás disso? A vigilância, em diferentes formas, remete a conceito filosófico desde o Panóptico de Betan, século XVIII, que explora a ideia de controle através da observação constante, mesmo que não haja um observador direto. Para uma nação que viveu sob um regime comunista, onde a vigilância era uma realidade diária, a presença desses sensores carrega um subtexto ainda mais profundo. Fernando, entre o riso e a leve inquietação, percebe que esses pequenos olhos eletrônicos são um lembrete de que, mesmo na liberdade de um apartamento, a noção de olhar invisível persiste. É um toque de mistério que faz você se perguntar o que mais essa Bulgária esconde. Fernando nos leva para as ruas de Sofia, destacando sua arquitetura, igrejas e mesquitas. Ele menciona a diversidade de paisagens, montanhas, vila e até praias. Sofia, uma das cidades mais antigas da Europa, foi fundada há mais de 7.000 anos. Sua história é um palimpsesco de culturas, dos traços romanos, bizantinos e otomanos. Cada império deixou sua marca. A Catedral de Alexandre Nevsky, iniciada em 1882, e a Mesquita Bani Bashi, século XVI, são símbolos dessa fusão. Fernando caminha por essas ruas e sente a profundidade histórica em cada esquina. É o convite para desvendar camadas de tempo e compreender como tantas civilizações moldaram um único lugar. Passeando pelo bairro, Fernando confessa a impressão inicial, esquisita à noite, mas revela um fato chocante. A Bulgária é o 26º país mais seguro do mundo. Compare com o Brasil, em 131ª.
A Bulgária, que enfrentou um período de instabilidade após a transição do comunismo na década de 1990, fez grandes avanços na Europa pública e na estabilidade social, especialmente com a perspectiva de adesão à União Europeia. Esse esforço resultou em uma redução significativa na criminalidade. Fernando não só caminha, ele vive a tranquilidade, desafiando preconceitos. Ele prova que um país pode ter um passado complexo e ainda assim ser um refúgio de paz. Fernando aponta para os prédios novos, ao lado dos antigos, o sistema de transporte, meio desorganizado e os carros de luxo. A Bulgária está em constante evolução. A Bulgária está no meio de um crescimento e modernização desde a sua entrada na União Europeia. Esse desenvolvimento, porém, é acompanhado por desafios como a desigualdade social e o controle entre o velho e o novo, uma realidade comum em nações pós-comunistas. Fernando observa essa dança entre o passado e o futuro. Ele percebe que, apesar dos desafios, como o baixo salário mínimo ou o aumento dos preços, a Bulgária é um país que respira e se move. Mas a pergunta permanece: por que as pessoas ainda saem de um lugar tão cheio de potencial? A resposta você encontra nos próximos vídeos dele. É isso. Paz. Caramba, que eu estou fazendo aqui, sabe? Bom, eu gosto de me enfiar no lugar mais louco pra mostrar pra vocês, gente. Só que às vezes eu me questiono, porque ó, não tem nem movimento de galera aqui. Vamos por aqui, ó. Aonde tá mais obscuro. É onde a gente vai, professor. Sim, o legal de viajar é você conhecer tudo que a cidade proporciona. Não só os lados turísticos. O turismo também, mas essas coisas aqui são as mais legais. É uma coisa que eu falei pra vocês. Oh, e esse é um dos motivos pelo qual, meu Deus do céu, eu faço vídeo pra vocês, pra mostrar os dois lados de cada local, né? Um lado caótico e maluco e um lado que todo mundo conhece, um lado romantizado da cidade, e a gente também mostra o não romantizado, com certeza absoluta, que é o lugar que a gente mais gosta de explorar. Tá acontecendo alguma coisa aqui na frente, que a galera tá gravando, deixa eu ver o que tá acontecendo, peraí, que eu vou tentar entender pra mostrar pra vocês isso aqui que tá acontecendo. Tá uma zona, polícia passando ali por trás, se liga. Sabe-se lá o que tá acontecendo aqui, mas um rei,